Amém. A mensagem dessa noite é para que se desperte cada um que aqui está. Desperte para o agir de Deus. Este é o tema da mensagem dessa noite. Anunciada para pessoas com várias características. Aqui nós temos pessoas com talentos, com dons, pessoas com características diferentes. Se você for conversar com a pessoa que está do seu lado, você vai perceber isso. Ela vai ter uma lista de características que diferem com as suas. Eu, por exemplo, tenho uma característica em especial. Essa característica é que 99% dos dias que eu acordo de bom humor. Essa é uma característica que eu tenho. 1% dos meus dias são dias que eu não consigo acordar direito, que eu continuo dormindo, por isso que eu não acordo de bom humor. E eu acordo todo dia sabendo que Deus agraciou apenas uma parte do meu casamento com 99% de bom humor. O bom humor Deus agraciou apenas no amanhecer para mim. Então, quando eu acordo, e normalmente acordo, não sei porquê, mas acordo cedo de final de semana, eu já saio, nem olho para o lado direito, né? Deixo ela dormindo ali, já vou direto para o quarto da minha filha. E ali eu tenho várias formas de acordar. Eu faço cosquinha no pé, eu faço várias coisas. Eu me sinto um adolescente ali, perto da minha filha. E o engraçado é que ela acorda do mesmo jeito. Ela já acorda, às vezes ela finge que está dormindo. Aí quando eu percebo, ela vai, cutuca a minha barriga e fala, barriguinha, barriguinha. Ou senão ela vem e puxa a minha orelha. Ela sempre faz alguma coisa, ou ela dá um montinho em cima de mim. E pensando nisso, nessa semana, eu pensei como existem pessoas que se transformam por acordar de manhã de uma maneira que ela não esperava, ou uma maneira que possamos chamar de não habitual. E eu me lembro, quando eu era adolescente, que tinham várias formas, quando você ia para acampamento, quando você ia dormir em casa de amigo, tinha várias formas de acordar as pessoas. E ia da criatividade daquele que era mais arteiro. Por exemplo, ia na casa de uma família, ia lá, já ia no quarto da irmã, ia no quarto, às vezes até quarto da mãe, pegava a maquiagem, ia lá e pintava o amigo. O amigo acordava cheio de maquiagem. Ou ainda tinha uma outra que era, chegava lá, colocava creme de barbear na mão, e com uma pena você fazia cosquinha. E quando ele ia querer bater, se sujava inteiro. Normalmente você fazia cosquinha no ouvido, no nariz, então ele ia pá. Tinha também aquela maldade. Colocava uma caixa de som instalado perto da pessoa e virava. A pessoa acordava já com o cabelo em pé. Ou tinha aquele que chegava de manhã, você ficava assim. Ficava encarando a pessoa acordava mal. Ou senão você chegava, cutucava a pessoa, falava, você estava dormindo? A pessoa já acorda daquele jeito, não, imagina. Ou ainda aqueles mais aventureiros já chegam pulando, montinho. A pessoa já acorda daquele jeito, né? Ou você pode acordar ela, a pessoa vai lá, a pessoa vai acordar, que foi? Que oração? É de matar. Eu me lembro que isso fazia com que a pessoa já acordasse de uma maneira ruim. Ou faz que nem o irmão nosso da igreja. Entra esmurrando a porta do quarto, chamando a pessoa, vai! Aconteceu aqui nessa igreja. Ele entrou no quarto do filho, fulano. Não vou falar, né, o nome, senão queima o filme, né? Vai lá! Xandinho, acorda! Ele já acordou colocando a calça, já se... Eu falei, não, o que você está fazendo? São 3 horas da manhã, deita aí de novo. O menino deitou de calça jeans, de camiseta. Porque acordaram ele de maneira ruim, de maneira má. Estava empolgado, né? Era empolgação, né?
Ai, meu Deus, tinha cada uma. Ou senão, já acordaram você dando chinelada no seu pé, na sola do pé, que dói mais? Tá! Nossa, cada um, ou não. Aí o cúmulo, para não pegar nojo, a pessoa que acordava o outro espirrando na pessoa. Vamos parar por aqui, senão vai... Tem gente que vai embora por causa de nojo. Nem cheguei na introdução das coisas que eu já fiz para acordar a pessoa, me acordaram. Mas amém. Mas por que eu trouxe essa forma engraçada de acordar? Porque de certa forma a mensagem dessa noite quer mostrar que muitas vezes nós estamos dormindo para o agir de Deus. Deus está pronto para acordar-nos, mas Ele não é esse Deus arteiro. Ele não é esse amigo arteiro. Ele não é esse amigo que apronta. Ele realmente espera a tua decisão. Ele espera o teu momento de acordar. Então, trazendo para a mensagem de hoje, trazendo para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada. Imagina só você ser acordado por um anjo e despertar então para um milagre. Pensou um anjo ir lá e... Ô Diego, acorda. Tem um milagre para acontecer aí. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi acordado por um anjo. E ele viveu um milagre. E o melhor de tudo, foi no momento onde o porquê nós vamos falar durante esta mensagem, o porquê dele estar dormindo tão tranquilamente. Ele estava ali em uma prisão pela terceira vez, à espera de um julgamento. E certamente dessa vez a morte dele era certa. A morte dele era certo, ele iria morrer. E ele, um pouquinho antes, quando ele escreve a sua primeira carta, talvez ele tenha lembrado de uma experiência na qual o salmista declara, Salmos 34, versículo 15 e 16, que declara: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Isso ele escreve em 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar pela mensagem desta noite. Amado Deus, que alegria é poder, Senhor, ser alimentado pela Tua Palavra. Por isso, Paizinho querido, que nesse momento eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Que a Tua mensagem possa encontrar em cada coração que aqui está, Senhor, a morada certa para a semente que será lançada deste altar. Portanto, em nome de Jesus, acampa anjos aqui, Senhor, quantos necessários forem, ó Pai, para que a ordem seja, Pai, mantida neste lugar. Que nada possa distrair, ó Pai, ó Senhor, as nossas vidas, ó Pai, ao ponto, Pai, de perdermos, ó Deus, a semente lançada. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a compreender aquilo que será falado nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a um despertar. Nós queremos despertar para o agir de Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos nesta noite, é o que nós te pedimos, Senhor, e já agradecemos, em nome de Jesus, amém? Primeira Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Essa certeza gerada em Pedro mostrou a ele e nos mostra ações maravilhosas para nos dar encorajamento em tempos difíceis, em dias difíceis. E nós temos visto que os nossos dias têm sido dias difíceis, dias complicados. Por isso eu quero compartilhar um texto nessa noite que vai trazer encorajamento para cada um de nós. Então abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 12, ou acompanha no telão, Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4.
Primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite é que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Não pense você que você está passando por momentos ruins e Deus deu uma saidinha para ir no banheiro. Ou Deus está preocupado com outras coisas. Entenda que Ele vê as nossas tribulações. Atos 12, versículo 1 ao 4, na minha versão diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, ou os pães asmos, o dia da festa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha a artimanha que estava sendo travada aqui. 1 Pedro 3,12 que nós lemos nessa noite, ele é dividido em 3 partes, que eu quero ministrar nessa mensagem nessa noite. Nós lemos juntos 1 Pedro 3,12 que diz: porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Primeira parte, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem crê nisso? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os que são justificados pelo Senhor. Logo, o Senhor vê a tribulação do seu povo. Logo, o Senhor se atenta para o seu povo. E com Pedro não foi diferente. Deus, ele viu o que estava acontecendo ali. Ele se atentou para aquilo que Herodes Agripa estava fazendo ali com a igreja do Senhor. Ele se atentou para que esse da clã dos Herodes estava fazendo com o seu povo. A artimanha para maltratar ali o povo de Deus. Esse era um homem que era de uma família já sanguinária, uma família que tinha tantos problemas. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que havia mandado matar as crianças em Belém. Ele também era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que havia ordenado a decapitação de João Batista. Então a família era boa. A família de Herodes honrava ali o nome dos Herodes. Era uma família que ia atrás, ia de maneira agressiva perseguir a igreja. Era uma família de gente perversa, envolvidos com intrigas, envolvidos com assassinatos, desprezada pelos judeus que não aceitavam o fato de serem governados por edonitas. Então você vê como ali começa essa história. Herodes Agripa I, ele era um homem que estava direcionado a paralisar o avanço do evangelho. Ele estava ali preparado para bloquear o agir do evangelho do Senhor. E é claro que Herodes sabia da forma como o povo judeu olhava para ele. Logo, a intenção dele já foi logo perseguir a igreja a fim de convencer os judeus da sua lealdade às tradições dos seus antepassados. Lealdade aos princípios judeus. Herodes estava tentando ali buscar ali um povo que pudesse apoiar a maldade contra os apóstolos. E aí vem Herodes então e ordena a prisão de Tiago, irmão de João. Ele ordenou então, naquele momento, para ser decapitado. Ele se torna então o primeiro apóstolo que morre como um mártir. Então você vê aqui que ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. E é o mesmo que nós vemos um diálogo interessante. Um homem prevendo já uma futura ação. Eu vou pedir para que o telão seja colocado Mateus 20, versículo 20 ao 28, para que nós compreendamos num encontro que teve com os filhos ali de Zebedeu.
era Tiago e João. Nós vemos aqui, eles se aproximaram aqui com a sua mãe, e tem um discurso aqui, tem um diálogo aqui que chama muito a atenção. Mateus 20, versículo 20, diz: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Versículo 21, perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Versículo 23, então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. 24, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. 25, então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Para concluir, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós vemos um significado especial. Quando nós lemos aqui Tiago e João juntos com a sua mãe, que vem para pedir trono para Jesus. Nós queremos tronos. Eu quero trono para os meus filhos. Eu quero que eles se assentem em um lugar especial, um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus, ele vem e deixa claro: não dá para ver glória sem passar pelo sofrimento. Não dá para querer já chegar escolhendo um lugarzinho. É necessário passar por sofrimento. E ele vem e pergunta: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Falando acerca do sacrifício pela mensagem. E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Essa é a pergunta de Jesus para aqueles 2 rapazes ousados, que de maneira ousada respondem: podemos. Sem nem saber o que estavam respondendo, eles vêm com ousadia e diz: podemos. Certamente eles não sabiam o que estavam fazendo, mas logo, um pouco mais à frente, Tiago, ele acaba bebendo do mesmo cálice que o seu mestre. Ele se torna um mártir pela mesma missão, o anunciar o evangelho. Tiago, então, ele é preso por Herodes, morto. João acaba sendo exilado, levado para a ilha como prisioneiro de Roma. De fato, experimentaram o cálice e compartilharam do batismo de sofrimento que o Senhor havia experimentado. E agora imagina você, se os judeus ficaram felizes com a prisão e a morte de Tiago, quanto mais ficariam ao saber ou a aprender a Pedro, que era aquele que tomava a frente, era o impulsivo dos apóstolos. Imaginem vocês, se a alegria já se deu com Tiago, eles ficaram muito mais com Pedro sendo preso. O próprio Deus permitiu que Herodes prendesse a Pedro e o colocasse sobre vigilância na prisão. Haviam 16 homens cuidando de Pedro, porque a prisão anterior, ele havia simplesmente sumido. As grades caíram, ele desapareceu da prisão. Herodes, querendo convencer o povo, querendo receber moral com o povo judeu, ele falou: eu não posso passar por isso de novo. Eu preciso me certificar que esse homem não vai sair da prisão. Por isso ele colocou 16 homens ali, eles participavam de turnos para cuidar daquele homem. E
Pior, ele dormia acorrentado a 2 soldados. Olha só, Pedro não podia de maneira alguma sumir. O que aconteceu da última vez não pode acontecer novamente. E aí, antes de continuar, eu faço uma pergunta. Talvez você tenha se questionado. Você viu que Tiago foi preso e logo em seguida morreu. E Pedro foi levado para a prisão, foi poupado. Por que Deus permitiu? Por que de um foi falado acerca de livramento e do outro foi falado acerca de perda? Eu digo isso que eu me lembrei de uma situação que aconteceu essa semana. Eu lembro de uma pessoa que estava dirigindo em uma velocidade razoável, ou seja, contrária àquilo que a lei nos obriga, e acabou quase sofrendo um acidente, mas não sofreu. Ainda chegou e falou: foi livramento de Deus. Falei, você é um cara de pau mesmo, né? Estava acima da velocidade, quase bateu, a outra pessoa conseguiu desviar de você, você ainda fala que é livramento de Deus. Se nós formos levar por esse lado, então por que Deus matou Tiago? Um apóstolo. Imagina, de um lado, livramento. Nós temos enfermeiros aqui na igreja que trabalham em um dos setores mais difíceis, o setor lá da quimioterapia, até esqueci o nome da ala. Mas existem pessoas que saem curadas e existem pessoas que acabam perdendo a vida. E aí? Deus faz acepção? A única resposta, e eu aprendi isso na prática, a única resposta para essa pergunta é a vontade soberana de Deus. O plano soberano de Deus. E eu vejo nesse texto que a vontade soberana de Deus, ela é retratada de maneira clara. Herodes, ele vem e levanta a sua mão, ele estende a sua mão para destruir a igreja. Só que Deus estenderia a sua mão para realizar sinais, prodígios, a fim de glorificar o seu filho. Olha só a guerra que foi travada. A mãozinha de Herodes contra a mão de Deus. Olha só, como será que essa história vai acabar? Deus, ele permitiu que Herodes matasse a Tiago, mas ele impediu de fazer mal a Pedro. Vontade soberana, porque ele estava debaixo de uma promessa, você vai ver daqui a pouco. É o trono de Deus no controle. Não era o governante da terra, não era Herodes que estava no controle, mas era Deus. Mas você começando a ler aqui, Atos 12, você vê, ixi, Herodes está no controle. A igreja está acuada. A igreja vai perder. Esta é a imagem que você pode ter no seu dia a dia. Eu estou numa sinuca de bico. Eu estou em uma situação onde eu não consigo sair. Mas Deus está ali, soberano, vendo a tua tribulação, falando, calma, filho, você pediu ousadia, está aí, sinuca de bico para você ser ousado, foge, e agora? Quem joga sinuca aqui? Sem apostar, quem joga sinuca? Eu sou o único pecador da igreja, é isso? Ah, agora começou a levantar as mãos, e vamos lá. Ninguém joga um bilharzinho? Sem apostar, gente, diversão. Tamo junto, né? Não levantou a mão por qual motivo? Esqueceu já, né? Então quem já jogou alguma vez, nem que seja no videogame, no celular, tem aplicativo para isso, quem já jogou sabe, existem momentos que são difíceis, que eles exercem, eles geram algo dentro de você que você precisa
Sabe, peraí, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar aquela parede de lá, eu preciso sair. Quando isso acontece na nossa vida, quando isso interfere na vida dos nossos filhos, quando isso interfere na nossa empresa, quando isso interfere... E aí? Impostos a pagar ou não? E aí, quando você está nessa situação? Por mais difíceis que sejam as provações ou ainda as notícias que nós recebemos todos os dias, Deus ainda está no seu trono. Saibam disso, Ele não saiu do seu trono, Ele permanece no seu trono e no controle de todas as coisas. Ele não saiu da sua soberania, Ele não perdeu a sua soberania. Pode ser que você não entenda a forma dele agir, pode ser que você esteja esperando que as coisas aconteçam conforme você desenhou, mas o melhor de Deus para a tua vida não é da forma, muitas vezes, mimada que você espera que aconteçam as coisas. Nem sempre isso é o melhor de Deus para a tua vida. E aqui nós vemos esse texto, dias de amargura os apóstolos estavam passando. Dias de amargura para os apóstolos. Eles estavam numa situação de dificuldade, porém os dias de amargura geraram, aqui nós vemos nesse apóstolo, geraram o poder de Deus manifesto. Um grande exemplo que nós vemos aqui na Bíblia, dias de amargura precisam se transformar em dias de oração e adoração ao nosso Deus. Nós precisamos gerar o fogo necessário. O objetivo do nosso inimigo, aquele que está contrário com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, é com que homens valorosos, mulheres de valor, sejam presos e permaneçam no seu dia amargo, a fim de que ele seja a atração. Assim como você conhece a história de Sansão, no seu dia amargo, ele foi o personagem principal. Ele foi colocado no centro. Vamos ver qual que é a atitude desse homem. Ele está num dia de amargura, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que ele se sai. Pedro estava num dia de amargura, preso em meio a 16 soldados. Só que ele não havia sido chamado para morrer ali. Vamos continuar em Atos 12, para você continuar vendo o texto, versículo 5. Eu vou dar uma adiantada para ir desenvolvendo a mensagem. Vamos até o 17, hein? Vamos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, oração sem término, a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João,
cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Versículo 14, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca. Ele, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago. Ele nem sabia que estava na glória, olha só. E aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Olha só a história na qual Pedro está envolvido agora. Um outro ponto que eu quero abordar é: Deus, Ele ouve as nossas orações. Segunda parte daquele versículo que nós lemos, 1 Pedro 3,12 diz: e os seus ouvidos atentos às suas orações, atentos às suas súplicas. Versículo 5 de Atos 12, nosso texto dessa noite, diz: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava em oração incessante, uma oração sem fim por Pedro, que estava preso. Aqui está o ponto central do texto. Aqui está a chave do texto. Nunca subestime o poder de uma igreja que ora. Nunca subestime o lugar aonde uma igreja que ora vai alcançar. Nunca subestime os milagres que uma igreja que ora vai presenciar. Nunca subestime as pessoas, o local aonde as pessoas chegarão, o crescimento que as pessoas chegarão, na qual fazem parte de uma igreja que ora. E às vezes, Deus vai te levar, como levou a Pedro, para uma prisão, para compreender que era necessário valorizar a oração de uma igreja. Somente na prisão, Pedro valorizou o poder da oração. O poder da oração, ele quebra cadeias. E a igreja aqui no versículo 5 diz que incessantemente, demonstrando que as orações elas têm muito valor. As orações chegam a Deus, Deus ele ouve a oração do seu povo. E sabe o que a oração do povo fez? A oração do povo foi buscar o anjo para intervir na vida de Pedro. No versículo 6 então, Pedro, ele é liberto da prisão. E o melhor de tudo, Pedro então ele aprende a não fechar as portas para ninguém. Ele estava debaixo de uma promessa e Cristo havia declarado que ele ficaria velho. Logo, essa prisão não era a sepultura dele. Essa prisão não era o local onde ele ia morrer. Por isso é que ele estava tão tranquilo ao ponto de estar no meio ali dos soldados romanos, procurando um local para encostar sua cabeça, um local para deixar as costas melhor encostado, mas dormindo em paz. Porque ele sabia da promessa de Cristo. Você sabe da promessa que está na palavra de Deus sobre a sua vida? Leia mais então a palavra de Deus. Leia mais a palavra para você saber o que a palavra diz que você é. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E porque Pedro sabia o conteúdo da palavra de Deus, ele também se lembrou que Jesus
lhe deu chaves. Você se lembra que Jesus lhe entregou chaves a Pedro, e eram chaves que abriam e fechavam portas. Pedro então estava tranquilo, enquanto Herodes se preparava, tramava para agir, pensando na morte do apóstolo Pedro, o grande líder da igreja primitiva. Pedro dormia acorrentado no meio de 2 soldados. Como ele conseguia dormir no meio de 2 soldados, diante da possibilidade dele ser executado no dia seguinte? Como esse homem conseguia ter tamanha paz? E a Bíblia diz que era um sono pesado. Quando o anjo aparece, o anjo precisa dar uma cutucada nele. Falou: Pedro, acorda, acorda Pedro. Deu uma chacoalhada em Pedro. Sono pesado. Só quem está com a paz que excede a todo entendimento humano consegue entrar numa situação como essa. Em meio a uma prisão, em meio a dificuldades, cadeias buscando te paralisar o teu avanço, você ainda consegue ter paz. E esse momento de prisão para Pedro era um momento diferente. Nas outras prisões, nas outras vezes que ele foi preso, ele vinha de grandes vitórias em batalhas, ele vinha de grandes momentos. Dessa vez foi diferente, ele veio da morte de um apóstolo. Foi logo após a morte de um apóstolo. E o povo ali querendo a morte de mais um. Ele estava na fila da morte. Um companheiro de ministério tinha acabado de morrer. E ele era o próximo da fila. E o que mobilizou aquele homem a ficar tão tranquilo, tão confiante? Primeiro, havia uma igreja orando por ele. Muitos cristãos orando incessantemente. Algo que trouxe paz sobre a vida daquele homem. Ele estava vivendo a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sobre ele. Está em dúvida de onde eu tirei isso? Salmos, capítulo 4, no versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pedro estava debaixo da palavra. Pedro estava tranquilo, ele estava em paz, porque ele sabia que somente o Senhor poderia deixá-lo em segurança. Ele vivia sobre uma palavra liberada por Jesus. João 21, no versículo 18 e 19 diz: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, você não vai morrer novo, Pedro, fica tranquilo. Quando você for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Pedro estava debaixo de uma palavra direcionada pelo Mestre. Pedro estava debaixo de uma palavra dada por Jesus. Então ele estava tranquilo. Ali não havia chegado a hora de Pedro. Pedro estava tranquilo justamente porque ele estava debaixo de uma palavra profética. E com isso, o que ele faz? Pedro então obedece. Para que você entenda, para ele ser libertado da prisão, ele teve que obedecer às ordens de um anjo, que ele não conseguia identificar se ele estava sonhando ou se ele estava tendo uma visão. Mas, na dúvida, eu obedeço.